Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o John, tá? Bem-vindos ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. E o tema de hoje vai ser como sobreviver a uma bomba nuclear. Primeiro, antes de começar, eu vou passar algumas informações para que vocês entendam o contexto do que é uma bomba nuclear. Tá? Se tratando dos principais casos que ocorreram no mundo, como a Little Boy e a Fat Man, que foram as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial no Japão. Essas bombas, elas foram lançadas na data, a primeira, que foi a Little Boy, foi em 6 de agosto de 45 e a segunda foi em 9 de agosto de 1945. Só para vocês entenderem, a bomba atômica, a capacidade dela de explosão, ela é medida de duas maneiras. A primeira é o quiloton, que são 1.000 toneladas de TNT, tá? E a segunda é o megaton, que é igual a 1 milhão de toneladas de TNT. Então, referente a essas duas bombas, a Little Boy ela tinha 63 quilos de urânio e a explosão dela gerou 1 milhão de graus Celsius. E a Fat Man ela tinha de 20 a 21 quilotons, era 6,2 quilos de plutônio. Então eles usaram materiais diferentes. Basicamente foi um teste para que eles vissem a capacidade de destruição das armas. A primeira, que foi a Little Boy, ela teve de 90 a 166 mil pessoas mortas e feridas, tá? Num período de 2 a 4 meses. E a Fat Man ela foi de 60 a 80 mil também no mesmo período de 2 a 4 meses. Elas tiveram uma diferença também por conta da capacidade da explosão gerada. A Little Boy ela era mais forte, ela tinha de 15 a 16 quilotons, mas por conta do material, que era 63 kg de urânio, ela acabou gerando uma explosão maior. Essas bombas, independente de qualquer bomba atômica hoje, ela tem a explosão feita no ar. Ela é em torno de 100 a 200 metros de altura. Por quê? Porque se essas bombas elas explodissem no chão ou muito perto do chão, essas bombas elas teriam a sua capacidade de destruição reduzidas por conta de casas e prédios em geral acabariam diminuindo o seu alcance. Então, de forma mais destrutiva e mais efetiva, ela explode a 100 a 200 metros do chão, gerando aí um raio de alcance maior. Em Chernobyl, tem inclusive uma diferença entre as bombas do Japão e Chernobyl, porque assim, Chernobyl todo mundo sabe que é um lugar inabitável. A radiação lá é muito forte. Por dois pontos, que ela é diferente da Little Boy e da Fat Man. A Chernobyl foi um vazamento nuclear. Além de ainda estar em vazamento, o vazamento ele foi perto do solo. Então, o que acontece? Quando a explosão é no alto, a radiação, ela, além de ela se espalhar mais, ela passa, digamos que mais rápido. Diferente de Chernobyl, que foi muito perto do solo. Então, plantas, a terra, tudo foi, de certo ponto, infectado pela radiação. Então, isso diminui a praticidade nela da radiação de se dispersar. Tá? Diferente do que soltar no ar, que aí ela acaba se dispersando mais fácil. É a mesma coisa, um exemplo que é você pegar um saco de farinha. Se você pegar esse saco de farinha e estourar no chão, ele vai ter um menor alcance, mas ele vai ficar toda a farinha ali naquele ponto. Se você pegar esse saco de farinha e estourar no ar, ele vai ter um alcance maior e vai se dispersar mais fácil. Então ela não vai ficar focada em um único ponto. Em Chernobyl, tiveram 31 pessoas mortas. Os efeitos duram até hoje, então pessoas em si que estavam no local, seja criança, adulto,
resulta ainda como câncer, tá? Então elas tiveram anomalias genéticas. A Chernobyl ela tem um decreto que é uma exclusão de 30 quilômetros ao redor do local, tá? Que são 2.600 quilômetros quadrados. 180 mil toneladas de combustível nuclear que teria nas usinas de Chernobyl. 7 toneladas foram liberadas na explosão. Então foram 100 vezes mais radiação que as anteriores radiações terrestres que já tiveram. Então, assim, com base na Little Boy, na Fat Man e Chernobyl, você chega à conclusão de que a explosão, ela sendo feita no ar, ela é mais efetiva, ela vai ter um alcance maior, vai pegar mais pessoas, só que a duração dela é menos tempo. Então, com base nisso, se vocês quiserem até tem um site que ele se chama NukeMap, ele simula explosões nucleares. É um site que você escolhe a bomba, ou você pode colocar em quilotons ou megatons a bomba que você quer e você coloca onde você quer explodir para ver o dano que ela causaria. E só para finalizar o contexto, para que nós possamos prosseguir, a bomba mais forte já testada, que foi pela União Soviética, que foi em 1961, que ela tinha 57 megatons, a Tsar Bomb, ela foi a mais forte já testada, só que a União Soviética produziu uma mais forte, só que não testou, que é uma com basicamente o dobro de potência, que ela tem 100 megatons. Então ela acaba sendo bem mais forte do que a testada em 61 pela União Soviética. Então, o primeiro ponto de uma explosão nuclear, o que faria com que você soubesse, vários países, principalmente na Europa, se não todos, mas boa parte, eles possuem sirenes nucleares. Essas sirenes elas servem para outras coisas também, mas em específico elas possuem um som que é para avisar sobre a explosão nuclear. No Brasil, o único lugar que tem essas sirenes, pelo menos que tem a informação, é em Angra dos Reis. Por que em Angra dos Reis? Porque lá tem uma usina nuclear. Tá? O Brasil começou a investir na energia nuclear e como lá é um local habitado, então eles investiram para colocar essas sirenes nucleares e elas são testadas todos os dias. Todos os dias não, todo dia 10 de cada mês às 10 horas da manhã, para ver se está funcionando normal. No Brasil, se explode uma bomba nuclear, e vamos colocar, por exemplo, em São Paulo, que tem muita gente na capital, não existem bunkers. O Brasil não tem bunkers para a população. Então não tem um meio seguro de sobreviver a uma bomba nuclear lançada no Brasil. Tá? O que vocês vão encontrar são basicamente, digamos que, 3 tipos de bunkers. O primeiro são bunkers que foram construídos em residências domiciliares. Isso, inclusive, por volta dos anos 2001 a 2006, muitas pessoas começaram a construir bunkers nas suas casas. Na verdade, não era por questão de explosão nuclear, era mais por questão de invasão domiciliar. Nessa época também eu lembro que tinham muitos filmes que as pessoas invadiam a casa e as pessoas tinham sempre bunkers, então acredito que isso deva ter sido um ponto que influenciou essas pessoas. Mas então existem em torno de 92 bunkers residenciais. Não tem como ter acesso a informações desses bunkers, infelizmente é algo particular, então acaba fugindo das informações que você pode vir a conseguir na internet. E aí sobram outros 2 tipos de bunkers. O primeiro é o que provavelmente tem em caso de explosão para governantes. Não tem como ter informação disso porque é algo que eles não vão postar, né? Eles não vão disponibilizar informações.
E o segundo é o seguinte: muitas cidades antigas, elas tinham uma quantidade muito grande de escravos. Então, algumas cidades elas tinham como se fossem dutos que passavam por baixo das cidades ou de uma empresa a outra fábrica para que os escravos pudessem levar os, os produtos, pudessem fazer o trabalho da empresa, né, entre aspas, funcionar. Então, não é considerado um bunker porque ele é um negócio precário, tá? Eu quero que você pense assim que é uma cobertura feita de tijolinho. Aquilo ali, se pá, eu tenho certeza que você não vai sobreviver uma bomba nuclear ali embaixo. Tem mais chance daquela porcaria cair sem uma bomba do que com uma bomba. Tem alguns bunkers também que supostamente eram da Segunda Guerra no Brasil. Em Mogi Mirim tem um. Tem outros também no Rio de Janeiro, inclusive, que foram usados por um período para prender algumas facções. Mas em Mogi Mirim tem um. Inclusive, em fevereiro desse ano, começaram a restauração dele, mas é só para visitação. Ele não tem nenhuma capacidade de abrigar ninguém. Você tem como construir um bunker, só que um bunker é muito caro. O valor ele é por pessoa, então inicialmente ele varia em torno de 75 mil reais, 750 mil reais. Se fosse 75 mil reais estava bom. Passando de 20 reais para mim já tá caro. Até 15 milhões, tá? Então isso é padrão, não o preço em si, mas a forma que é. Então é por pessoa, por conta dos insumos que são colocados dentro do bunker. Então, assim, chegando à conclusão de que no Brasil não tem bunker, não tem sirene, como você vai saber se vai estourar uma bomba nuclear no Brasil? Aí que tá, galera. É uma coisa difícil de prever. Então, vamos supor que todos teriam que ter acesso à internet. É bem difícil, o Brasil não teria sirene. Se fosse uma bomba nuclear lançada no país, pela bomba nuclear normalmente ela ser algo que é direcionado por computador, então ele tem uma localização exata, então as pessoas conseguem saber a localização onde ela vai cair a partir do momento que ela, digamos que antes da metade do caminho. Então, o Brasil não tem suporte para um evento desse. E o que você teria que fazer é basicamente entrar no esgoto. Muitas pessoas falam, mas barata sobrevive à explosão nuclear. Barata sobrevive à explosão nuclear porque ela está debaixo da terra, tá? É o único meio de sobrevivência é ficar debaixo da terra. Você teria que ir para o esgoto. É o meio mais simples. Você ficar na sua casa e ela estiver no raio de explosão, mas ela só foi atingida pela explosão de ar, destruiu as janelas, mas a radiação ela pode chegar. Você não vai saber ali na hora se você vai estar no raio ou não de radiação. Então vai para o esgoto. No esgoto, claro que tem risco de doenças, mas é melhor do que morrer direto para a radiação. O que você vai fazer nesse período? Entrando nos dutos, você vai ter que ter uma coisa, pelo menos uma coisa principal, tirando a alimentação: iodeto de potássio. O que é iodeto de potássio? A maioria dos bunkers em todo o planeta, tá, eles têm iodeto de potássio. Iodeto de potássio é um medicamento que você pode adquirir em qualquer farmácia. O preço é a partir de R$ 50. E como ele funciona? O iodo radioativo, ele é uma das primeiras substâncias que escapam na explosão nuclear. E ele pode ser absorvido pelo ar, pelos alimentos e até mesmo pela pele. E ele é armazenado naturalmente na tireoide. O iodo radioativo ele é cancerígeno e ele ataca as células do tecido. Então é aí que entra o iodeto de potássio. Ele também se armazena na tireoide. Se for administrado em comprimidos de dose alta, a glândula vai ficar sobrecarregada. Então pega um copo d'água, tá? Cheio. Você coloca mais água, a água que vai entrar ela vai transbordar. Só um exemplo. Então é a mesma coisa que acontece. Se você administrar altas doses de iodeto de potássio, o iodo radioativo que vai vir da bomba atômica, ele não vai conseguir interferir na sua tireoide, porque é o principal lugar que ela fica armazenada. Por quê? Porque você basicamente vai ter entupido isso de iodeto de potássio.
E aí você acaba não absorvendo o iodo, tá? Nem o inofensivo, nem o radioativo. Então, ah, basicamente, é uma das coisas principais que existem em caso de uma explosão nuclear. Se o iodo for administrado de forma suficiente, ele não haverá então um espaço na tireoide para o iodo radioativo, tá? Ele não consegue acumular na glândula a radiação, a substância é eliminada pelos rins. Inclusive, o Ministério Alemão do Meio Ambiente, ele recomenda a ingestão de comprimidos de iodeto pela população que vive em um raio de até 100 quilômetros da usina atingida em caso de uma vazão de alguma usina nuclear, tá? Que são em torno de 15 ml, uma colher de sopa 2 vezes ao dia. É um critério médico. Então, se você mora perto de uma usina nuclear e tem um vazamento de até 100 quilômetros, é bom tomar, porque a radiação que vai chegar ela é fraca, mas ainda assim é radiação, então é bom prevenir. Então, agora, em questão da alimentação. Tem um site que se chama BRM Calculator. Esse site ele vai dar uma ideia por cima de quanto você gasta de calorias aí por dia, tá? Você vai colocar sua altura, seu peso, ele vai ter a tabela do lado perguntando se você faz exercício, se você não faz, se você é sedentário. Então, por exemplo, uma alimentação normal, digamos assim, para uma pessoa seria de 1.594 calorias por dia. É o ideal, dependendo, claro, de cada corpo. Eu, por exemplo, sendo sedentário, eu precisaria de 1.913 calorias. Um ovo, para vocês terem noção, ele tem 150 calorias a cada 100 gramas, tá? Então, a cada 100 gramas de ovo tem 150 calorias, 155 calorias. Um pão francês, a cada 100 gramas ele tem 310 calorias, tá? Então, seria basicamente em torno, um exemplo, de 6 pães por dia. Só que qual que é o problema de você comer ah, só pão, por exemplo? O corpo ele não funciona com uma propriedade de alimento. A refeição, digamos que perfeita, né, entre aspas, a ideal para que você mantenha o seu nível corporal e também venha a ter um ganho se for o que deseja, ela é constituída por 60% de carboidrato, tá? De 45% a 60%, que isso é o que vai te dar energia. Então esse é o problema de você, por exemplo, vou ficar no esgoto, um exemplo, e vou comer só ovo. Arranjei um jeito de cozinhar ovo, levei aquele fogaréu que é militar, que eu consigo acender e consigo cozinhar um ovo. Tudo bem. Só que o ovo, ele é basicamente só proteína. Se você só come ovo, você vai ter a sua musculatura de certo ponto por um período em dia, só que o problema é que o carboidrato é o que gera energia para o seu corpo. Você pode não ter fome por estar comendo o ovo, mas você não vai ter energia para fazer nada. Então, a refeição ela teria que ser de 45 a 60% de carboidrato, de 10 a 15% de proteína e em torno de 30% de gordura, para que você consiga manter o nível de gordura corporal e ter algo a queimar. Porque se você não tem gordura no seu corpo e começa a sentir fome, o seu corpo começa a queimar massa magra, tá? Que a massa magra são os músculos. Então você acaba perdendo a força e já com uma má alimentação sem carboidrato, você vai acabar ficando sem força nenhuma e é até perigoso. Pulando da parte da comida, em questão da hidratação, é muito importante você se hidratar em caso de uma bomba nuclear por um principal motivo, que é o calor. A bomba nuclear ela gera uma onda de calor muito grande e mesmo embaixo da terra isso acaba atingindo. Então é importante que você beba bastante água, mas não mais do que o suficiente. Um exemplo, tem vários sites que demonstram quanto de água você precisa beber pela idade e é por quilo que você pesa. Então, por exemplo, um jovem de até 17 anos, ele tem que tomar 40 ml de água
por cada quilo que ele pesa. De 18 a 55 anos, é 35 ml por cada quilo. 55 anos a 65 são 30 ml e mais de 66 são 25 ml por quilo. Não é indicado tomar mais que o necessário. Por quê? Pode causar insuficiência renal, cardíaca, inchaço no corpo, dificuldade para respirar porque você vai estar literalmente cheio de água, aumento da pressão arterial, vai desequilibrar os minerais do corpo, tá? Da corrente sanguínea, então é perigoso e sobrecarrega os rins. A água é essencial para manter a umidade da pele, para que ela não fique seca e acabe gerando feridas. Então, ela mantém a elasticidade do tecido. E uma coisa um tanto quanto interessante que eu já ouvi muita gente dizer que não é bom tomar água de estômago vazio, que faz mal. Olha, de certo ponto, ela não tem nenhum benefício comprovado, tá? Tomar água de estômago vazio. Mas ela auxilia no sistema digestivo, tá? Sistema linfático, ela evita problemas cardíacos e auxilia na dissolução dos nutrientes. Então é até bom você tomar um copo d'água, um pouco d'água antes de comer, porque ela vai ajudar a você ingerir melhor, né, os nutrientes do alimento. E aí facilita a absorção no sangue. Então é bom que você faça isso, mas não muita água também, porque senão aí não tem espaço para comida, né? E bom, para finalizar, olha, a radiação ela pode ficar no ar e no solo. No corpo humano, pelo menos o corpo humano, ele tende a eliminar a radiação em até 30 dias, cargas leves. Uma carga alta de radiação vai acabar fazendo suas células terem uma mutação e acaba que ele não elimina totalmente em até 30 dias, mas utilizando o iodeto de potássio você consegue ter essa medida, conseguir eliminar. O problema em si, pessoal, de uma explosão nuclear, de você ter que ficar no esgoto, por exemplo, na Suíça, eles aconselham que os cidadãos eles fiquem até 5 dias no bunker para depois saírem. Só que é muito variável essa informação, porque o césio, que é o que gera as queimaduras dentro e fora do corpo, que é o isótopo radioativo, que é formado pela fissão nuclear, ele pode ficar no ar, ele pode ficar no ambiente por mais de 60 anos. Tá? Um exemplo é que no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, ainda tem radiação. É bem pouca, é um pouquinho mais que o normal, mas ainda tem. O que significa que hoje tem um pouco mais que o normal, mas anteriormente ela era mais alta. Então, assim, referente a um período para você sair do esgoto, eu iria sugerir em torno de 1 a 2 semanas, dependendo do raio da explosão. Então, dependendo da bomba que vai estourar. Então, assim, não tem uma data prevista. Infelizmente, a radiação ela pode sim pegar levemente embaixo da terra, mas ela pega em menor quantidade. Você já vai estar no esgoto, já é a um local precário, já não rezar para não chover, né, e não transbordar o esgoto, porque acontece muito aqui no Brasil, né? Mas de 1 a 2 semanas, tá? Tenta ficar 1 a 2 semanas, acredito que é um tempo bom, você consegue, vai ficar mais fraco, mas você consegue se alimentar e tomar água nesse tempo, você consegue manter ainda, não perder muito do que seu corpo já tinha, então é um bom período. E também, se for uma explosão leve, já diminui o número da radiação, com ventos e chuvas já diminui mais ainda a radiação, se for forte ou não a explosão, então é mais tranquilo. E um exemplo é que se hoje a Little Boy ela fosse solta em São Paulo, no centro, tá? Na cidade de São Paulo, ela mataria mais de 170 mil pessoas e mais de 190 mil ficariam feridas. Agora a Tsar Bomb,
que é a bomba mais forte, não que foi atestada, tá? A mais forte, que é a de 100 megatons, não a de 57 que foi testada em 61. Em São Paulo, em 24 horas, teria mais de 27 milhões de pessoas no raio da explosão. Isso porque, assim, soltando ela na cidade de São Paulo, ela chegaria até quase em Sorocaba. Então, o raio da bomba de radiação, o raio da explosão do ar, né, a cápsula de ar que forma, que expande, e provavelmente ela passaria disso. Mas a radiação chegaria até em torno de Sorocaba, então ela pegaria basicamente uma boa parte do estado. Com essa bomba solta, teríamos pelo menos em torno de 11.549.000 mortos. E outros feridos e possivelmente mortos seria um número de mais de 9.300.000. Então, cara, bomba nuclear é uma coisa séria. O Brasil, declaradamente pacífico, não tem risco de certo ponto de uma bomba nuclear, mas se vir a ocorrer, a população não tem um meio de proteção, principalmente porque não tem bunker, não tem sirene para ter a informação se vai ocorrer ou não, é só por noticiário. Então, se você estiver ocupado fazendo alguma coisa, não estiver perto de um celular ou algo do tipo, você não vai ter acesso à informação. Então, o jeito é ter sorte, tá? Se possível, utilizar esgotos, tentar a sorte também nesses dutos que foram criados na época para que os escravos pudessem transitar entre os locais, e também esses que foram, por exemplo, de Mogi Mirim, que foi criado para a Segunda Guerra. Mas aí é algo difícil, mas seguindo esse protocolo, talvez você consiga sobreviver. É uma chance que você vai ter a mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu trago outros temas, tá? Digite aí um tema que você gostaria de ouvir. Não esqueça de dar o like, se inscreve, compartilha. Você não vai perder tempo nenhum fazendo isso, é 2 segundinhos. Mas obrigado por assistir até aqui, ouvir, né? De certo ponto. Mas obrigado por ouvir até aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma boa semana. Até a próxima e valeu, galera.